Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir um exercício rápido. Pode mandar. Olha ao seu redor agora. Onde quer que você esteja. Preste atenção nas coisas físicas que estão na sua frente. A embalagem de um lanche, talvez? Ou o estojo daquele seu fone de ouvido sem fio? Exatamente. O painel do seu carro, a capinha do celular, a própria textura tátil da modernidade, sabe? Agora imagina que tudo isso simplesmente não existe. Caramba, sumiu tudo! Sumiu. Não foi destruído num apocalipse, mas nunca chegou a ser fabricado. Porque o material de base, o sangue literal dessa nossa civilização, nunca foi tirado do chão. Lá fora, os carros se movem de forma bem mais silenciosa. As ruas têm um cheiro diferente, sabe? O ar tem uma densidade completamente diferente. Olha, é uma premissa visualmente muito poderosa, né? Porque o mundo não seria apenas diferente nas ferramentas do dia a dia. Ele seria fundamentalmente irreconhecível na sua biologia. Com certeza. Na sua demografia e na própria paisagem que cerca a gente. E esse é exatamente o nosso ponto de partida para a discussão. A gente vai explorar uma linha do tempo alternativa que se bifurca lá em 1859. O ano do poço do Edwin Drake. Exato, quando ele perfurou o primeiro poço de petróleo comercial lá na Pensilvânia. No nosso mundo real, aquele jorro escuro foi o início do fim para inúmeras outras tecnologias promissoras. Mas e se a humanidade tivesse olhado para aquele líquido e decidido simplesmente não utilizá-lo em escala global? É uma decisão que muda absolutamente tudo. Sim. Então, a nossa questão central hoje é profunda. O imenso ganho ambiental e o desenvolvimento forçado de tecnologias verdadeiramente sustentáveis num mundo sem petróleo justificariam o custo moral de uma população global drasticamente reduzida? Então, o X da questão é que essa é uma premissa que não aceita respostas fáceis de jeito nenhum. Ela obriga a gente a olhar para as fundações extremamente desconfortáveis da nossa própria existência, sabe? É verdade. E para deixar nossas posições bem claras logo de cara, eu argumento que a renúncia ao petróleo teria forçado a criação de uma civilização infinitamente mais equilibrada, limpa e impulsionada por inovações orgânicas e elétricas. Certo, o caminho sustentável forçado. Exato. O petróleo funcionou como um código de trapaça na história humana, né? Ele ofereceu um poder muito rápido, muito denso e artificialmente barato, mas cobrou o preço do equilíbrio sistêmico do planeta. E a evidência clara disso está no fato de que tecnologias alternativas viáveis já existiam no início do século XX. Você diz os carros elétricos antigos? Isso. Em 1900, a cidade de Nova York tinha mais carros elétricos rodando do que veículos a gasolina. O Rudolf Diesel projetou originalmente o motor dele para funcionar com óleo de amendoim, sabia? Sim, o projeto original. E o Henry Ford explanou o uso de bioplásticos agrícolas. Quer dizer, sem o monopólio brutal e o dinheiro infinito do petróleo, a urgência humana teria acelerado muito a rede elétrica e os materiais biodegradáveis. Nós estaremos hoje num planeta sem essa crise climática asfixiante que a gente vive. Eu entendo, mas eu venho de um ângulo completamente diferente aqui. A ideia de um planeta com oceanos imaculados e sem emissões de carbono é inegavelmente sedutora. Mas essa visão meio romântica ignora limitações físicas da realidade e, pior, a nossa própria biologia. Como assim? O verdadeiro legado insubstituível do petróleo, a real magnitude dele, não é a gasolina no tanque do carro, é o processo de Haber-Bosch. A nossa capacidade de criar fertilizantes sintéticos, depende intrinsecamente do gás natural, que é um derivado fóssil direto. Fertilizantes. Isso. Estimativas super conservadoras mostram que entre 2 e 3 bilhões de pessoas vivas hoje só existem por causa dessa inovação. Então, qualquer cenário idílico sem petróleo esbarra na inadmissibilidade moral de bilhões de vidas que sequer teriam nascido. Olha, eu admito que esse dilema demográfico e agrícola é de longe o argumento mais formidável contra o abandono dos combustíveis fósseis. É a base de tudo, né? Mas peraí, deixa eu ver se entendi bem a física e a química disso antes da gente avançar. Por que exatamente nós precisamos da química fóssil para adubar a Terra?
Porque assim, o nitrogênio, que é o nutriente vital, ele compõe quase 80% do ar que a gente respira. Exatamente, 78% para ser mais precisa. Então por que as plantas simplesmente não puxam isso do ar de uma vez? Ah, porque não é tão simples assim. A química básica do nosso ar é implacável. Sim, o ar está cheio de nitrogênio, mas esse nitrogênio atmosférico viaja em pares, o N2. Tá. E esses dois átomos são unidos por uma ligação química tripla. É tipo uma das ligações mais fortes que existem na natureza. Tentar quebrar essa ligação tripla para a planta conseguir absorver o nutriente é como tentar arrombar um cofre de titânio com as mãos nuas. Nossa! É impossível. As plantas não têm energia para isso. Historicamente, a gente dependia de bactérias muito específicas no solo ou de esterco animal para fixar esse nitrogênio bem lentamente. Entendi. Mas onde o gás natural entra nessa história do cofre de titânio? Aí que tá. O processo de Haber-Bosch, que foi inventado no início do século XX, é a ferramenta para arrombar o cofre. Ele usa calor e pressão extremos para forçar a quebra dessa ligação. Mas o grande segredo, a mecânica real da coisa, é que você precisa misturar esse nitrogênio quebrado com o hidrogênio. Para criar amônia, né? Exatamente. A amônia, o NH3, que é o fertilizante real. E me diz, de onde vem esse hidrogênio em escala industrial gigantesca? Do metano. Do gás metano, o CH4. O gás natural não é apenas o combustível que fornece a energia para a fábrica funcionar, ele é a matéria-prima direta da coisa, ele é tipo a broca de diamante que penetra o cofre. De repente, a produtividade de 1 hectare de terra se multiplicou exponencialmente. Certo. O rendimento das safras explodiu. Sim, se você retira os hidrocarbonetos lá em 1859, você retira a capacidade física de injetar nitrogênio no solo. O planeta simplesmente não teria como alimentar 8 bilhões de pessoas hoje. Então te pergunto, como você justifica a ética de uma linha do tempo onde 3 bilhões de pessoas morrem de inanição ou nem chegam a nascer? Onde a coisa complica de verdade é na nossa definição de sucesso como espécie. A gente tende a olhar para essa marca de 8 bilhões de pessoas como uma vitória inquestionável. E não é o triunfo da sobrevivência. Mas a analogia que eu proponho, é observar o uso do petróleo e do gás natural na agricultura não como um avanço definitivo, mas sim como um empréstimo com juros altíssimos, sabe? Juros que são cobrados diretamente da biosfera. Um empréstimo que a gente ainda está pagando. E pagando muito caro. O que nós fizemos não foi aumentar a capacidade de suporte natural do planeta de forma duradoura. Nós injetamos esteroides químicos na Terra. E esses fertilizantes petroquímicos, com o passar das décadas, eles degradam completamente o microbioma do solo. Isso é um fato agronômico conhecido. Sem falar que o escoamento dessa amônia para os rios cria zonas mortas imensas nos oceanos. Nós estamos exaurindo a base da vida para as próximas gerações. Uma população menor, estabilizada organicamente ali em uns 4 ou 5 bilhões de pessoas vivendo com solos não degradados, não é um cenário de fracasso. É um modelo verdadeiramente sustentável. Você diz focar na qualidade e não na quantidade? Exatamente. É um debate sobre a durabilidade da civilização ao longo dos milênios contra a quantidade hiperativa de 1 ou 2 séculos que foram turbinados a esteroides. É um belo argumento, eu admito. Mas pensa bem na realidade prática desse século XX alternativo que você está desenhando. A fome não é um conceito filosófico debatido em simpósios por acadêmicos, sabe? Sim, é do real. A limitação drástica de calorias não gera automaticamente sociedades contemplativas super focadas em ecologia profunda. Se não houvesse a injeção dos fertilizantes sintéticos, nós teríamos visto um colapso brutal. Guerras de extermínio por faixas de terra arável, colapso de fronteiras, uma fome sistêmica que transformaria o século XX num banho de sangue contínuo. A escassez gera conflito, sem dúvida. Mas a forma como a infraestrutura dessa sociedade teria se organizado seria muito, mas muito diferente. E é aqui que entra o componente elétrico na minha visão. A parte do Nikola Tesla? Isso.
se a gente não tivesse o petróleo jorrando barato e ditando essa geopolítica de expansão constante, o investimento massivo teria ido para a matriz elétrica bem mais cedo. Pense no Tesla. Em 1901, ele construiu a torre de Wardenclyffe, com a visão de transmitir energia elétrica sem fio usando a própria ionosfera da Terra. O famoso sonho da energia livre. Sim, mas o projeto foi estrangulado. E por quê? Porque o JP Morgan, que financiava o Tesla, perguntou algo do tipo: onde eu coloco o medidor para cobrar do cliente? Quer dizer, sem o lobby pesadíssimo dos magnatas de combustíveis fósseis monopolizando o modelo de negócios, as ideias de energia livre e hiperdistribuída poderiam ter moldado toda a nossa realidade. Olha, eu sou obrigada a discordar frontalmente dessa romantização de Wardenclyffe. Por que a romantização? A ideia de que o Tesla teria eletrificado o mundo de graça se não fosse a ganância de banqueiros como o JP Morgan, ignora completamente a física. A física básica não perdoa boas intenções. Mas o conceito técnico dele existia. Existia, mas tem algo chamado lei do inverso do quadrado. Quando você irradia energia eletromagnética de forma omnidirecional, como ele queria, ela se dispersa no espaço tridimensional. A intensidade da energia cai exponencialmente quanto mais longe você está da fonte. O decaimento do sinal. Exato. Para acender uma simples lâmpada a 100 km de distância, você precisaria injetar uma quantidade tão absurda e letal de energia na torre transmissora que, derreteria tudo ao redor. Não foi só o capitalismo que matou a energia sem fio do Tesla, foi a termodinâmica. Ok, eu concedo que a transmissão global sem fio enfrentaria gargalos físicos monumentais, mas a essência do meu argumento se mantém na descentralização da rede. Redes menores, você diz? Sim, se não temos o modelo hipercentralizado do petróleo, nós teríamos redes elétricas locais absurdamente eficientes muito antes. E pense na geopolítica disso. Em vez do Oriente Médio dominar o século XX, países com vasta capacidade de geração de biomassa, como o próprio Brasil, teriam virado potências globais absolutas de energia muito cedo. Verdade. A gente seria a Arábia Saudita do etanol já em 1910. Exatamente. E mais, a escala de destruição humana mudaria. A campanha do general Rommel, no norte da África, durante a Segunda Guerra Mundial, era uma corrida por campos de petróleo. A invasão do Hitler ao Cáucaso mirava diretamente os poços de Baku. Sem o motor a combustão baseado no refino fóssil pesado, a logística industrial da morte em massa que definiu as guerras mundiais seria fisicamente impossível de ser escalada daquela forma. Eu concordo com você que um maquinário de guerra seria mais lento, mas o capital teria simplesmente se voltado para o carvão com muito mais ferocidade, né? E mesmo ignorando o carvão e assumindo que o Brasil dominasse o mundo com o etanol e redes elétricas locais, nós esbarramos em um limite estrutural inescapável dessa sua civilização alternativa. Qual o limite? Existe uma fronteira que você não cruza apenas com matriz orgânica: o espaço. Mas como assim? Por que o motor não pode simplesmente usar outra fonte propulsora para sair da Terra? Porque foguetes não são caminhões glorificados, sabe? Eles dependem de uma métrica implacável chamada impulso específico, que tem que ser aliada à extrema densidade energética por quilo de combustível. O peso é o maior inimigo do foguete. Exatamente. Os foguetes que levaram a humanidade à Lua e os que hoje colocam nossos satélites em órbita todo dia dependem do querosene de aviação altamente purificado, o famoso RP1, ou de compostos como a hidrazina. Um biocombustível, tipo etanol ou um óleo vegetal, tem um peso molecular que carrega muito oxigênio e muita água junto com ele. O que reduz o poder de explosão. Reduz drasticamente o poder de explosão por quilo. Além disso, no vácuo congelante do espaço ou naqueles tanques criogênicos, os biocombustíveis simplesmente congelariam ou se tornariam uma pasta inútil. Quer dizer,
Sem o refino petroquímico pesado, nós nunca chegaríamos à Lua no século XX e, muito pior, não teríamos a malha de satélites que orbita a Terra hoje. Sem satélites não existe GPS. Tá, tudo bem. Sem GPS, nós voltaríamos à navegação por rádio terrestre e cabos submarinos. Seria uma logística mais analógica, é verdade, mas não seria um colapso total da civilização. Altera muito mais do que saber se o seu pacote da internet vai chegar em 2 dias ou em 2 semanas. Vamos voltar lá na questão da fome que eu levantei. Certo, a agricultura de precisão. Exatamente. Como você alimenta a sua população hipotética de 4 ou 5 bilhões sem os fertilizantes petroquímicos? Hoje, esse impacto ambiental terrível que você citou só é mitigado porque a agricultura moderna opera em precisão absoluta. São frotas de tratores autônomos guiados por GPS, com margem de erro de milímetros, otimizando cada gota de água e cada grama de adubo. É uma eficiência absurda, eu concordo. E previsões climáticas de satélite salvam safras diariamente. A falta do domínio espacial transformaria o manejo orgânico de larga escala num caos cego. Ficaríamos aprisionados na superfície do nosso próprio planeta usando ferramentas ineficientes. Mas isso pressupõe que a engenharia humana é estática, né? Quando o caminho mais fácil é bloqueado, a gente não deita no chão e desiste. O hidrogênio líquido e o oxigênio líquido que alimentaram os estágios superiores do próprio foguete Apollo, são completamente independentes do petróleo. Mas fazer o primeiro estágio do foguete inteiro só com criogenia desde o chão é dificílimo. Seria tecnicamente muito mais difícil e muito mais caro, sim, mas a pressão revolutiva da engenharia resolveria isso. Eu acho que você subestima a nossa capacidade de contornar obstáculos quando não temos o caminho fácil. Mas, já que estamos falando sobre estar aprisionados na superfície, vamos falar de algo muito mais imediato e vital que acontece aqui embaixo o tempo todo. O que você tem em mente? A saúde pública e a infraestrutura médica. Esse é um ponto crucial. E aonde o custo humano diário fica impossível de ignorar, para falar a verdade. A revolução silenciosa que realmente salvou a vida moderna foi a asepsia hospitalar viabilizada pelos plásticos descartáveis. Os insumos médicos. Sim. Se você entra em qualquer UTI hoje em dia, você respira petroquímica. São seringas de plástico descartáveis, bolsas flexíveis de soro, catéteres, tubos de oxigênio, embalagens estéreis a vácuo para bisturis. Antes da popularização dos polímeros de petróleo nas décadas de 50 e 60, a medicina operava basicamente numa era de vidro, metal e borracha grossa. Materiais que eram rotineiramente lavados, fervidos e esterilizados em autoclaves pelo corpo de enfermagem. O que funcionava? Funcionava. Sim, mas a que custo de tempo, dinheiro e principalmente segurança? Esterilizar instrumentos de vidro e agulhas de metal não era apenas demorado, era inerentemente propenso à falha humana. Por causa da degradação do material. Exatamente. Microfissuras invisíveis a olho nu no vidro abrigavam colônias inteiras de bactérias resistentes. O desgaste contínuo do metal criava superfícies porosas. O que eu quero destacar aqui não é apenas o material em si. A grande virada, o nosso verdadeiro momento de ruptura na medicina, não foi só inventar remédios melhores. Foi o conceito da descartabilidade barata. Fazer e jogar fora. Sim, nós curamos infecções hospitalares cruzadas produzindo lixo em massa de forma tão incrivelmente barata que nunca mais precisamos usar a mesma ferramenta 2 vezes num paciente. A conveniência absurda do plástico petroquímico permitiu campanhas de vacinação em massa na África e na Ásia que não poderiam ficar esperando autoclaves operarem no meio de uma selva. Sabe quantos milhões teriam morrido de sepse ou hepatite C se fôssemos forçados a continuar fervendo seringas de vidro? Olha, a descartabilidade estéril foi uma revolução absoluta, não há como eu contestar isso de forma honesta. A mortalidade despencou, de fato. O meu ponto de ruptura com o seu argumento é a presunção de que o plástico descartável e estéril é exclusividade do petróleo. Não é exclusividade, mas é o mais viável. Mas a história real dos polímeros conta a outra versão. O primeiro plástico sintético comercial da história, a celulose, foi criado em 1869. E adivinha?
usando celulose extraída de plantas. O nylon original, o rayon, todos eles possuem rotas químicas que podem ser totalmente baseadas em biomassa vegetal. Eu conheço essas rotas químicas, mas o custo de plantar e processar celulose agrícola para fazer uma simples seringa, para competir com o subproduto do refino da gasolina, a matemática de escala simplesmente não fecha. Seria astronomicamente mais caro para a saúde pública. Mas por que era mais caro? Porque nós simplesmente afogamos o mercado global com o lixo do refino fóssil. Quando a indústria petrolífera começou a refinar bilhões de barris, primeiramente para queimar como combustível em motores de carros, sobrou uma montanha monumental de subprodutos químicos que precisavam de um destino. Certo, o plástico virou um modelo de negócio secundário. Exato, o plástico petroquímico se tornou artificialmente barato. Ele custava quase zero. A biologia molecular vegetal jamais conseguiria competir com um resíduo industrial que praticamente já estava pago, subsidiado pela venda da gasolina. Se o petróleo nunca estivesse na mesa, todo o peso do capital global e das mentes brilhantes da engenharia dos anos 20 e 30 seria focado em refinar bioplásticos de matriz vegetal. Fazer seringa de amido de milho? Amido de milho, fibra de cânhamo, exato. A inovação seguiria por lá. Eu entendo o raciocínio. Mas ainda assim, a curva de aprendizado demoraria décadas. E nessas décadas em que a inovação orgânica tenta baratear o custo, o sangue continuaria correndo nos hospitais por causa de infecções cruzadas. Bilhões de dólares de diferença em custos de produção significam menos hospitais equipados em países pobres. Seria um desafio brutal de transição inicial, isso eu admito. Mas o resultado final mudaria o destino do nosso planeta. Nós ainda chegaríamos à seringa descartável, à bolsa de sangue maleável. A grande e monumental diferença seria no pós-uso. A decomposição. Sim, como eles seriam projetados a partir de polímeros orgânicos desde o dia zero da indústria, esses insumos médicos cumpririam sua função de asepsia perfeitamente e seriam biologicamente degradáveis na natureza. Não teríamos hoje ilhas de lixo microplástico do tamanho de um país flutuando no Oceano Pacífico, invadindo nossa água potável e a nossa corrente sanguínea, entende? É isso que eu quero dizer com o código de trapaça. É uma metáfora pesada. Mas é real. A gente trocou o caminho de inovação difícil e rigoroso da engenharia agrícola molecular pelo lucro fácil e rápido do subproduto do petróleo. Olha, ao tentarmos amarrar essas perspectivas, eu acho vital que a gente olhe para essa análise com uma dose maciça de humildade. É extremamente tentador hoje, sentados aqui nos nossos ambientes climatizados em 2026, demonizar a era petroquímica, apontando o dedo para o aquecimento global e os microplásticos. Com certeza, é fácil julgar do futuro. Muito fácil. Mas se existe algo que não podemos apagar é o alívio do sofrimento físico que essa matriz energética mitigou, sabe? Mesmo que tenha sido por acidente mercadológico, como você disse. Sem o poder bruto do carbono subterrâneo, não teríamos forçado a natureza a nos entregar a amônia que sustenta a comida no prato de 8 bilhões de pessoas. Não teríamos escalado o domínio do espaço orbital que coordena o nosso mundo moderno todo. E não teríamos barateado a medicina a ponto de torná-la descartável e segura para as massas. É um legado complexo. Muito. O custo de um caminho alternativo seria um planeta mais limpo, sim, mas seria um planeta severamente mais vazio, onde a mortalidade infantil e a escassez de alimentos ditariam a vida diária de uma forma que a gente mal consegue conceber hoje. Eu concordo que a humildade diante do sofrimento evitado é essencial. A gente não pode apagar essas vidas salvas, mas ela também não pode servir de desculpa para ignorarmos a fatura que agora finalmente venceu. Desconstruir essa linha do tempo lá de 1859 revela que a nossa atual dependência não foi uma imposição inescapável da natureza, tipo uma lei divina. Foram escolhas econômicas. Foram escolhas guiadas por extrema conveniência econômica de curtíssimo prazo. O código de trapaça funcionou de forma espetacular para expandir a espécie e acelerar tecnologias, sim, mas ele cobrou um endividamento sistêmico gigantesco da biosfera.
Um caminho fundamentado em matriz elétrica inteligente, bioplásticos complexos e uma população estabilizada teria sido, incrivelmente mais íngreme. Custaria séculos de esforço a mais, talvez. Custaria muito o esforço científico. Mas nós estaríamos operando hoje sobre os juros da natureza, no ciclo de carbono seguro da superfície, e não liquidando o principal do nosso capital ambiental com mineração fóssil de milênios atrás. E essa reflexão, no fim das contas, se torna a nossa lente mais valiosa para o momento atual. Nós estamos, agora mesmo, no meio de outra transição energética colossal, tentando desesperadamente abandonar o carbono. E repetindo padrões. Exatamente. O que o debate do petróleo nos ensina é que não existe matriz perfeita. Não existe inovação em escala global sem um trade-off brutal. Hoje, quando a gente decide eletrificar o planeta inteiro com baterias pesadíssimas de carros, exigindo mineração massiva de lítio, de cobalto, de terras raras em continentes inteiros, nós estamos apenas embaralhando as cartas. Estamos escolhendo qual novo sacrifício ambiental, geológico e logístico a nossa civilização está disposta a tolerar para manter o nosso conforto agora elétrico. É perfeitamente pontuado. É exatamente isso. Toda fonte de energia colossal apresenta a conta no final do ciclo. Nós moldamos a biologia moderna, a demografia e a própria atmosfera do nosso planeta, atrelando a ascensão humana ao plástico e ao óleo. Mas entender como nós pegamos esse atalho no passado nos permite, talvez, escolher de forma um pouquinho mais consciente qual caminho trilhar daqui para frente com as novas matrizes. Aprender com a história para não repetir o erro de escala. Exato. Então, quando você terminar de nos ouvir hoje, faça aquele exercício lá do começo novamente. Olhe para o tecido sintético da sua cadeira ou para a moldura da sua tela. Você não está apenas encarando objetos inofensivos de conveniência diária. Você está olhando de frente para as engrenagens de um contrato que assinamos com a Terra há mais de um século e cujo prazo de pagamento acabou de expirar. Fica a reflexão para todo mundo. Continuem questionando o que construímos e, acima de tudo, pensem criticamente sobre o que nós vamos erguer no lugar. Obrigado por ouvirem e até a próxima.